Primeira pergunta que me fazem, se eu dou consultoria. Eu já pensei em fazer disso um negócio, para falar a verdade. Eu gosto desse universo da internet, das mídias sociais, eu gosto do YouTube. Quero montar um canal, para mim, falando sobre viagens, porque quem lê meu blog sabe que eu viajo muito. Já pensei em montar um sistema e uma empresa de recrutamento de brasileiros enfermeiros para vir para Irlanda, mas nada não saiu muito do papel pela logística, por diversos motivos que eu vou abordar em algum outro momento. Mas no momento eu tenho o prazer de conversar de graça sobre isso e o vídeo vai ser de graça também. Eu não tenho problema com isso nenhum. Eu já sou enfermeiro aqui, trabalho, meu meio de ganhar dinheiro é outro. E o que me faz feliz são outras coisas, não é ganhar dinheiro com isso. Eu quero ganhar dinheiro com viagem. Agências. Muita gente pergunta, tem agência que leva brasileiro enfermeiro para Irlanda, igual tem as agências que levam para o Canadá. Olha, eu desconheço. Na minha época eu fiz tudo por conta própria. Obviamente existem várias agências de recrutamento na Irlanda e elas buscam majoritariamente indianos e filipinos para vir trabalhar como enfermeiro aqui. Por que não brasileiros? Porque é um universo diferente, é língua diferente. A gente não tem inglês como segunda língua. O brasileiro não fala inglês, a verdade é essa. É difícil para o brasileiro aprender inglês. Então eu acho que por isso e por outros motivos as agências não se preocuparam muito com o brasileiro. Eu sei que as agências estão entraram no Brasil já tem uns 5 anos ou mais para levar para o Canadá. Mas para a Irlanda não que eu saiba. Na verdade, a Thaís, que eu gravei o vídeo com ela no canal do Aruan outro dia, ela é uma recrutadora, ela trabalha para uma empresa recrutadora e ela está com um projeto ambicioso e muito bom de trazer enfermeiros brasileiros para a Irlanda. Ela está conhecendo o processo, ela está conhecendo esse universo um pouco melhor, porque até onde eu sei não era parte da formação dela. E se Deus quiser vai dar certo, vai ajudar muita gente. É um projeto tem tudo para dar certo, ela está envolvida com pessoas muito boas, com pessoas que estão no meio e por aí vai. Então, no momento oportuno a gente vai conversar mais sobre isso. Então, ela é a única pessoa que eu sei que está nesse meio tentando trazer brasileiros para cá. Eu, na prática, eu faço isso gratuitamente dando informação, mas eu não arredo um pé para fora da minha casa para fazer nada por ninguém. Não porque eu sou mal, porque eu não quero, mas é porque eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas para fazer e eu acho que quem quer tem que se esforçar igual eu fiz, igual meus outros 2 colegas aqui fizeram e conseguir. Mas, obviamente, uma agência em algum momento vai fazer isso, vai ajudar e vai ser bom para todo mundo. Segunda pergunta. Saberia me dizer se existe algum teste online como o de Quebec para avaliar se o candidato tem chances de receber o visto de imigração antes de aplicar? Eu desconheço isso também. Não sei de nenhum site que avalie esse tipo de coisa, mas vamos lá, vamos clarear um pouco a informação. Para morar na Irlanda, você precisa de um documento legal que te permite morar e trabalhar aqui, certo? Que é o seu caso, porque você quer morar e trabalhar. Se você não é cidadão europeu, ou seja, se você não tem um passaporte europeu, você precisa de um visto que te permite morar e trabalhar. Esse visto hoje, ele é o de trabalho, certo? Ele te permite residir e trabalhar. Existem 2 vistos de trabalho no mercado hoje, o visto 1 e o visto 4. O visto 1 é o visto que eu tenho hoje e que você, enquanto enfermeiro, possivelmente vai conseguir. O visto 4 é um visto que se consegue através de relacionamentos com europeus, entre outras coisas, entre outros meios, que não é o nosso caso, ainda. Ou seja, o visto 1 é um visto que o patrocinador vai te dar, certo? A enfermagem é uma profissão que consta na lista de profissões requeridas que o país precisa. Chama Critical Skills. É uma habilidade crítica para o país, traduzindo muito ao pé da letra. Então, você como enfermeiro, você vai conseguir o visto de trabalho. Se você validar o seu diploma, você vai encontrar um patrocinador, esse patrocinador vai solicitar ao Departamento de Justiça um visto para você e o Departamento de Justiça vai te garantir esse visto porque você é enfermeiro. Não é o patrocinador que te dá o visto, quem te dá é o Departamento de Justiça através do patrocinador. Então você vai conseguir isso porque você é enfermeiro, não se preocupa com isso.
Antes de qualquer coisa, valide o seu diploma. É sua maior preocupação nesse momento. Outra pergunta. Obtive uma resposta hoje de uma enfermeira que está em Dublin e que me disse que o processo de validação é gratuito. O que é pago é a prova. Pode me orientar? Bom, o processo de validação de diploma nunca foi gratuito, até onde eu sei. Na minha época ele era mais barato, ele era feito de uma outra forma e tem tido uma evolução, algumas alterações no processo para que ele se torne mais viável, fácil, tanto do ponto de vista do Conselho de Enfermagem quanto do candidato. Na minha época pagava-se 200 euros para o processo administrativo, para eles abrirem o seu processo e conduzirem o seu processo. Hoje esse valor é 350 euros. Mas fora isso, você vai ter gasto com tradução de juramentário de documento, você vai ter gasto com correio enviando documento para o Brasil, do Brasil para a Irlanda, e por aí vai, entre outros gastos, que vão estar embutidos no processo inteiro. Então ele não é de graça. A prova, de fato, ela é paga. Existe uma prova, no momento ela é opcional, você não necessariamente precisa fazer essa prova. Você pode optar pelo processo de programa de adaptação. E isso está explicado no meu blog, que eu vou colocar o link aqui embaixo. Você vai ler bonitinho, com muito zelo, tentar entender tudo antes de fazer uma pergunta, certo? Esse processo de adaptação, esse programa de adaptação é um treinamento que hoje é opcional, na minha época era obrigatório, na minha época não tinha prova. E eu passei por ele, foi muito bom, etc e tal. Hoje a prova ela existe, ela custa 2.800 euros. Não sei se é você, candidato, que paga, o seu empregador, o seu patrocinador. Não sei se você pode talvez acordar com o seu patrocinador como isso vai ser feito, se ele vai pagar e depois você ressarce ele, ou se você paga e ele te ressarce, enfim. Isso é uma coisa para ser discutido entre candidato e patrocinador. Mas você não necessariamente precisa fazer a prova, como eu mencionei. Portanto, contudo, todavia, no entanto, eu ouvi há 4 dias de uma pessoa que está no meio que o programa de adaptação vai acabar. Então, a tendência é de que daqui para frente só se exista prova. O motivo de acabar é a tendência mundial. Austrália, Inglaterra e outros países eles estão abolindo esse sistema e fazendo uma prova teórica, optando por uma prova teórica e uma prova prática que avalie o candidato de forma mais rápida, prática e eficiente, né? Mas isso é o que eu sei por hora. Outra pergunta, é preciso experiência para iniciar o processo de validação? Bom, se você leu o meu blog antes de chegar nessa pergunta, você viu lá que um dos critérios de elegibilidade é se você tiver formado há mais de 5 anos da data do início do seu processo de validação, você obrigatoriamente precisa comprovar experiência de 12 meses nos últimos 5 anos que antecedem o início do seu processo de validação. Se você tiver formado há menos de 5 anos da data do início do seu processo de validação, você não precisa de experiência, porque você saiu da faculdade, tem menos de 5 anos de formado, iniciou o processo, conseguiu a validação de diploma. Vamos exemplificar isso para que fique mais claro. Estamos em 2017, você iniciou o seu processo agora. Se você tiver formado em 2011, você tem 6 anos de formado, ou seja, mais de 5 anos. Você precisa comprovar 12 meses de trabalho como enfermeiro nos últimos 5 anos que antecedem 2017. Por que eu reforcei aqui enfermeiro? Muita gente vem me perguntar, eu trabalhei como técnico de enfermagem porque eu só fiz faculdade depois, ou eu fiz antes e nunca trabalhei como enfermeiro. O Conselho de Enfermagem daqui não quer saber o que você fez sem ser como enfermeiro. A sua validação de diploma é de enfermeiro. Não é de técnico, não é de cuidador, não é de qualquer outra coisa. Então, só importa o que você fez enquanto enfermeiro, certo? Se você formou depois de 2012, você tem 5 anos ou menos de formado. Tecnicamente, segundo os critérios do NMBI, que é o Conselho de Enfermagem daqui, você não precisa de experiência, ou seja, você está apta a registrar o seu diploma. Meu ponto de vista sobre isso
Você encaixa no critério de elegibilidade? Encaixa. Só que se você não tiver experiência na área, você vai enfrentar eu imagino que você vai enfrentar um problema na hora que você conseguir o seu registro. Você finaliza o seu registro, num dado momento você vai precisar de um patrocinador para, né, conseguir um emprego, conseguir um vídeo de trabalho e tal. A Irlanda solta no mercado pelo menos 200 enfermeiros por ano de uma única universidade. A Irlanda tem várias universidades. Ou seja, tem muito recém-formado aqui. Você acha que eles vão contratar um brasileiro que mal fala inglês, vindo lá da América do Sul, que não tem experiência, para pegar o emprego de um irlandês que está aqui, que fala a língua fluentemente, que acabou de sair da faculdade? Você acha que eles vão fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, assim, isso não é para desestimular quem não tem experiência, mas para encorajá-los a trabalhar, adquirir experiência antes de fazer esse processo, antes de fazer essa mudança brusca na vida. Porque a chance de você conseguir um emprego com experiência já é meio complicado. Sem experiência eu acho que é pior ainda. Então, pensa com carinho sobre isso, porque eu acho que faz a diferença. Senão vai ser um choque para você chegar aqui e conseguir chegar no final do seu processo e não conseguir um emprego porque ninguém quer te contratar. Existe uma demanda grande de enfermeiros na Irlanda? Existe. No vídeo lá que a gente postou com a Aruan, Thaís mencionou algo sobre 800 vagas. Tem muitas vagas. 1.200, sei lá quantas vagas tem. Mas eu vou falar uma coisa que é realidade, que eu vivencio e eu vejo isso todo santo dia. A Irlanda tem demanda de enfermeiro? Tem, mas não contrata enfermeiro do jeito que se faz parecer. Do jeito que eventualmente algumas pessoas entenderam. Não contrata. Existe uma crise financeira no sistema de saúde da Irlanda e do mundo inteiro. Não é particularidade do Brasil, não é daqui. O NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra, também está passando pelo mesmo problema. Ou seja, tem demanda? Tem. Eu faço hora extra, pelo menos 2 horas extras, 3 horas, 3 plantões extras por mês. Meus colegas fazem 3 plantões extras por mês. Por quê? Porque eles preferem pagar a hora extra, que sai mais barato para eles do que pagar para contratar um enfermeiro novo. Então, assim, tem demanda, mas não se contrata desse jeito. De 800 vagas que eventualmente tenha, se contratar 100 enfermeiros é muito. A gente está com baixa de funcionário lá no lugar que eu trabalho e eles não estão contratando. Não estão contratando. Eu posso abordar isso em algum outro momento. Então, assim, seja muito bom. Especialize-se, qualifique-se antes de fazer isso para aumentar suas chances. Certo? Ok. Não ter pós-graduação ou experiência influencia negativamente na validação do meu diploma? Não ter pós-graduação não influencia, porque a validação do seu diploma exige que você seja enfermeiro só, não pós-graduado, mestre, doutor, pós-doutor, essas coisas. Óbvio que se você tiver, isso conta positivamente para você, não só em termos de salário, porque sua faixa salarial aumenta dependendo da sua formação, mas aumenta e também, né, em termos de anos de experiência, como é um diferencial, né? Mas não para validação, mas eu diria para o contratante. Porque a validação, igual eu falei, exige que você seja enfermeiro, não pós-graduado. Mas o seu contratante, se ele vê que você é mestre, especialista, pós-doutor, ele vai preferir você do que um cara que não tem experiência nenhuma. Então, não ter experiência, eu acho que conta negativamente no sentido do empregador. O cara, ele tá escolhendo os enfermeiros para trabalhar para ele. Ele vê um que tem experiência, um que não tem, quem que ele vai contratar? Deixo para você responder. Preciso fazer mais 2 anos de curso como aqui nos Estados Unidos? Uma das fases do processo de validação do diploma aqui na Irlanda é equivalência de diploma, ou seja, eles vão pegar o seu diploma do Brasil, trazer para cá, comparar com o de uma universidade daqui da Irlanda e ver, esse sujeito ele estuda menos no Brasil, ele estuda mais, o diploma dele precisa ser melhorado, ou tá muito bom, e por aí vai. Em alguns países, Canadá, Estados Unidos, Austrália, eventualmente eles exigem que você estude mais 1 ano, 2 anos para equiparar o seu diploma ao deles. Aqui na Irlanda, por experiência própria, eu não precisei. A enfermagem no Brasil é regulada pelo Ministério da Educação. Então, eu imagino que todas as faculdades e universidades do Brasil que têm enfermagem tenham mais ou menos o mesmo nível de curso, ou seja, acredito eu que você não vai ser enviado para educação complementar. Você vai seguir mais ou menos os mesmos passos que eu segui.
Vou falar um pouco sobre o idioma, é uma pergunta que muita gente faz. É um tema, na verdade, que muita gente aborda. Primeira pergunta foi: tenho inglês intermediário, mas não sou fluente e não tenho muito conhecimento de vocabulário médico. Ahn, Hoje, o processo do jeito que ele é, como eu falei, ele mudou desde a minha época. A primeira coisa que se faz hoje é a prova de inglês. É uma prova que chama IELTS. Vou colocar o link aqui embaixo. Essa prova é uma prova de proficiência. Você tem que adquirir uma nota necessária, exigida pelo Conselho de Enfermagem daqui. E eu vou falar, a prova custa 190 a 200 euros. No Brasil, acho que ela é uns 600, uns 600 reais para cima. É uma prova cara. É uma prova que se faz em um dia, em torno de 4, 5 horas você faz a prova. É uma prova que ela não é difícil. Ela não é difícil. Só que exige que você domine o idioma, exige que você tenha concentração, que domine tempo, saiba administrar o seu tempo muito bem. É um vestibular. É tipo um vestibular do Brasil. Quantas pessoas a gente não conhece são muito inteligentes, muito boas e não passam no vestibular porque fica nervoso, por qualquer outra coisa. Eu fiz essa prova 3 vezes antes de conseguir o meu registro, ou seja, eu gastei 600 euros. Eu conheço gente que fez 4, eu conheço gente que fez 5, eu conheço gente que fez 6. Eu conheço nativos da língua inglesa, né? Primeira língua é o inglês, irlandês. Foi para a Austrália validar diploma, teve que fazer a prova, não conseguiu passar na prova. Então, assim, eu sugiro que você estude muito, muito bem. Eu sugiro que você aprenda a língua muito bem. A prova, ela obviamente, ela testa o seu inglês, mas ela testa a sua malícia também, ela testa a administração de tempo, igual eu falei. E óbvio que um cara que não sabe nada, um cara que é básico, um sujeito que ele tem nível intermediário, e mesmo o avançado, que o avançado das escolas de inglês é um nível meramente para segregar ali, facilitar e permitir que eles contratem, né, aceitem mais gente nos níveis mais básicos. A minha visão hoje o sujeito que está no nível avançado não quer dizer que ele é avançado, não. O que vai determinar se o nível de inglês é bom é o seu dia a dia, se você vai conseguir manter uma conversa, por aí vai, enfim, se você realmente é bom. E esse feedback quem vai te dar é um nativo da língua. Mas com relação a aprender vocabulário da área médica, eu trabalhei eu trabalhei como cuidador por 2 anos aqui, antes de conseguir o meu diploma, então a validação do meu diploma. Então eu tive contato com pessoas, né, da área, eu tive contato com enfermeiros, que eu fui aprendendo. Foi muito meu interesse também de estudar, de aprender, de focar, eu vi um objeto ali que eu não sei o nome, eu quero aprender o nome, ou fazer perguntas para as pessoas. Foi muito da cara a tapa também do dia a dia, de conversar com as pessoas e não entender absolutamente nada que elas falavam, e aí eu ficava neurado perguntando o que elas estavam falando. Já comi muito capim aqui, para falar a verdade, por causa de língua. Foi uma das minhas grandes frustrações no início, o idioma. E olha que eu já tinha nível de inglês legal, eu já tinha, enfim, aprendido bastante, já tinha viajado bastante, nunca tinha tido problema com inglês. Então, assim, o sujeito que ele estuda inglês 10 anos no Brasil, a menos que o cara seja extraordinariamente bom, eu falo, esse cara ele não sabe inglês. O inglês que é ensinado pra gente no Brasil, a menos que você aprende com nativo, eu não acho que é um inglês sensacional. Ele te dá uma base muito boa, obviamente. Mas quando você vai pra fora e que você tem que manter uma conversa por mais de 1 minuto, é onde você percebe que seu inglês é ruim. É onde você percebe que você não tem vocabulário, por aí vai. E é só a vivência de dia a dia que vai te ensinar. Então, respondi essa pergunta também. Você vai aprender no dia a dia. Não tem como escapar disso. E eu acho que você aprendendo, morando num lugar que se fala inglês, é muito melhor do que aprendendo no Brasil. Então isso eu já respondo até, na verdade, uma das perguntas aqui pra frente. Fazer o processo do Brasil ou da Irlanda? É uma faca de 2 legumes, né? Se você faz do Brasil, você tem um gasto muito menor porque você não está pagando aluguel, você está morando lá com a mãe e com o pai, você está na zona de conforto que você sempre esteve e você faz o processo à distância. Mas como a prova de inglês é o primeiro passo, você pode passar uma eternidade sem conseguir passar na prova de inglês. Então, o outro lado da moeda é você vir para cá, ter uma vivência com o idioma, estudar por mais ou menos 1 ano, 2 anos,
para dar uma melhorada no seu inglês, pode te ajudar muito a passar nessa prova mais rápido e dar sequência no seu processo. É uma discussão para talvez outro vídeo, porque é uma abordagem meio polêmica. Bom, vamos para outra pergunta. Qual nota preciso no IELTS para ser aceita? Vai no meu blog. Lá tem escrito. Bom, essas foram as perguntas que me fizeram aí nesses últimos 4 anos sobre o pré-registro, né? Sobre o momento da validação, sobre como fazer, o que fazer e por aí vai. Obviamente eu compilei as que eu julgo mais importantes. Eu não respondi tudo, não abordei como é o processo de validação, porque isso está no meu blog, está escrito bonitinho. Eu sugiro que você leia com calma, tire suas dúvidas. Lá eu dou dicas, né, das coisas que você pode fazer para agilizar o seu processo, para melhorar o seu processo. E aí você pode vir com mais perguntas, fazer mais perguntas. Em algum momento, se você tiver dúvida, manda um e-mail para mim, eu vou deixar meu e-mail também na descrição do vídeo aqui. E lembre da Thaís. A Thaís, ela tá com um projeto ambicioso. Vai com calma nas perguntas, vai com calma na cobrança em cima da Thaís, porque é um projeto novo, como eu tô falando. Alguém tem que abrir o caminho, entendeu? E ela tá fazendo isso agora. O porquê de eu não ter feito, se é que você veio a perguntar, eu particularmente eu acho que você consegue fazer o processo todo sozinho sem uma agência. Eu fiz. Você consegue fazer tudo por conta própria. E o processo do jeito que ele é hoje, a primeira coisa é passar na prova de inglês. Ou seja, uma agência não vai te ensinar inglês. Uma agência não vai botar o inglês na sua cabeça. Só depende única e exclusivamente de você. Uma agência ela pode te dar uma certa consultoria, uma orientação. Mas isso eu estou fazendo aqui no vídeo, você tem meu blog, você não precisa de agência. O que uma agência vai fazer para você que é essencial, e isso foi essencial para mim também, nos 45 minutos do segundo tempo, quando você está para finalizar o seu processo de registro, que você precisa achar um patrocinador, essa é a hora que a agência vai entrar, que eu acho que ela é essencial. Porque, igual eu falei, igual eu mencionei já algumas vezes, um hospital, uma nursing home, que é um asilo, uma instituição de saúde, ela vai dialogar com uma pessoa física de uma forma muito... como que eu posso descrever isso? Por exemplo, eu mandei diversos e-mails pro Conselho de Enfermagem, pros hospitais. Eles nem respondem. Agora, uma agência, uma pessoa jurídica, tem uma imagem, né, no mercado, tem um poder de abordagem muito diferente e melhor. E aí as instituições, elas dão ouvido para eles, sabe? Eles estão no mercado já fazendo isso há vários anos com outros países e só estão iniciando com o Brasil, e eu acho que as instituições, os hospitais vão dar ouvido para eles. Eu acho que é isso que é por exemplo, no meu caso, o fim da minha validação, eu não consegui a resposta dos hospitais. Teve um hospital que me respondeu diretamente, eu não precisei de agência para negociar com eles, só que eles não sabiam o que eles faziam. O meu processo com eles minha adaptação com eles estava demorando porque eles não sabiam o que eles iam fazer. E aí a agência resolveu ir em 2 tempos com outro hospital, que é onde eu trabalho hoje. Então assim, não espere muito de uma agência. O que a agência vai fazer para você é te arrumar um patrocinador, te arrumar um empregador. Ela não vai te ensinar inglês, não adianta perguntar sobre inglês, não adianta perguntar sobre o processo em si. Você pode até perguntar, eles podem responder, mas eventualmente eles vão ter dúvidas que eu tenho, vão ter dúvidas que às vezes nem o Conselho de Enfermagem responde. Na minha opinião, o site do Conselho de Enfermagem daqui, ele não é 100% claro. Tem respostas que eu fiquei sabendo hoje que na minha época me responderam completamente diferente. O NMBI, eles evitam responder qualquer coisa por e-mail, por telefone, porque eles não estão acostumados com esse universo do brasileiro com cidadania europeia, por exemplo, entendeu? Eles não estão acostumados com esse universo do brasileiro que vem para cá estudar inglês e resolve iniciar o processo de validação e por aí vai. Então assim, pega leve nas perguntas, obviamente pergunte o que quiser, tire as dúvidas que quiser, mas é porque eu vi a galera bombardeando a Thaís aí e sem muito cabimento. Vai devagar, mas o projeto é ambicioso e é muito bom. Porque eu tenho
outro foco, eu quero uma outra coisa, por isso que eu não entrei nessa. Certinho? Beleza, essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou encerrar por aqui e vou começar a segunda parte com as perguntas pós-registro em outro momento. Um abraço, valeu e boa sorte.